né? Essa matéria aqui ela é escrita em agosto, ou seja, muito antes do que está acontecendo. Muito antes do que está acontecendo. Essa matéria é do dia 29 de agosto, do Candeloro. Um rapaz que eu já pude ter a oportunidade, prazer de conversar no Spaces da vida. Não, Candeloro? Hashtag República da Harmonização Facial. A indústria subterrânea do engajamento político. Eu gosto de números. Estudei engenharia elétrica. Porque eu acho que números não mentem. Poucas coisas me causam mais gastrite do que políticos meteóricos com harmonização facial. Jeffrey Chikini é a síntese grotesca do nosso tempo. Uma versão jurídica de Pablo Marçal. Com dentes tão brancos que poderiam servir de iluminação de estádio. De onde veio esse personagem? Ontem, um João Ninguém do submundo jurídico, hoje ídolo de hashtags e lives. Cresceu como fungo em ambiente úmido, sem que ninguém saiba explicar quem regou. Sei. Calma que eu te explico, Candeloro. Hoje a gente vai explicar. Chiquinho simplesmente apareceu, fruto acabado da indústria subterrânea de influenciadores políticos. Sua projeção começou como advogado de Felipe, e não há como negar que tratou do julgamento como palco pessoal. Transformou-se de defensor em protagonista, usando o processo como trampolim midiático. Em poucos meses, virou comentarista de tudo em qualquer veículo, aceitando lives como quem aceita cafezinho. Ele fala de economia, geopolítica, meio ambiente, ciência, tecnologia, ele fala de tudo. Virou comentarista político. Hoje já não esconde, quer se eleger algo em 26. A carreira relâmpago tem números que dispensam metáforas. Em 2022, ele tinha pouco mais de 12 mil seguidores. Até 2022. Agora, em agosto, ostenta 565 mil. Um aumento de 4.500% segundo a consultoria Bytes. E quase todo esse público chegou em 2024. Depois que cortes de suas falas no Supremo viralizaram no Instagram, no YouTube e no X. Não foi em 2024. Ah, Candeloro. Você quer saber de onde vem? Jabuti não sobe em árvore. Vamos ver quem botou o jabuti na árvore. Não foi vitória jurídica, mas marketing digital. Sua aparição ao lado de Deltan Dallagnol, agora você está começando a entender. Uma aula de estética publicitária. Deltan com Fora Moraes. Chiquinho com Free Bolsonaro. 2 outdoors ambulantes da Colgate. Harmonia política casando com harmonia facial. Chiquinho é a encarnação da política cosmética. Importa mais o brilho dos dentes do que a substância das ideias. A foto o Candeloro colocou, né? Junto ali com o pet favorito do Deltan, Guilherme Kilter. E tá ali, ó. Eita, só os homens brabos desse Brasil. Que tem CEP para lutar pelo Brasil. Vamos lá. Você quer saber como é que a coisa funciona? Vamos falar de números? E eu falei, não é 2024 que vem esse grande crescimento igual o foguete do Chiquinho. Não, tem uma data. Chiquinho se filia ao Partido Novo no início deste ano. E aí temos uma data-chave, maio de 2025. Que é quando o Chiquinho recebe o toque de ouro, o fio terra do seu chefe, o Deltan Dallagnol. Aí ele ganha a coleira. Maio de 2025. Filiada ao Novo, alguns meses, segundo o canal do Deltan, para promovê-lo. Deltan dá o aval, pode agora deixar o Chiquinho rodar. Aí chega a ordem em todos os cantos, da Bradóquia passando pelo Oeste, Gazeta do Moro, canais de live, pode ir. Aí o motivo da filiação. Acompanhar o partido mais de perto está dentro das pautas. Desde quando alguém precisa se filiar a um partido por essas razões? Não estou dizendo que você tem que ser candidato para querer estar integrado à política. Descrição da legenda. Sabia que não precisa ser candidato para se filiar a um partido político? Porque ele disse que ele está indo lá só para saber das ideias, né? Mas você não precisa se filiar para saber das ideias. Aí, março de 2025, né? Já está tendo articulação para vaga no Senado. Ainda sem partido, né? Mas ele já está pensando em ser candidato ao Senado. Vocês entendem o que rolou aqui? O problema não é a pessoa se filiar ao Novo, mas fazer um discurso ou ter atitudes com outras intenções. Por que dizer que só se filiou porque quer ficar mais perto do partido? Por que usar uma legenda como essa que sim, é verdadeira? Nem todos que se filiam a um partido almejam ser político, mas que não corresponde à realidade do convidado. Pode parecer mais uma daquelas coincidências, mas não espanta a filiação ao Novo, apenas confirma. A imagem utilizada no portal diz muito sem dizer. Essa postagem da Tsuki é de junho deste ano, junho. Mas eu disse que ele não cresceu, não teve a sessão meteórica em 24. Olha quando ele vai fazer a live com Deltinha, maio. Vamos agora olhar os números. Esse daqui é o site do Social Blade.
Este é o site do Social Blade. Olha aqui, ó. Aqui é abril de 2024, ó. É um peido. É o risco do peido. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos até arriscar, porque você não tá vendo. Porque é o risco de peido, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não ganhou nada. Aí o peido começou a feder, ó. Aí vem fevereiro, março, abril, maio. Aqui que vem o ponto, ó. Live da coleira. Live. Como é que desenha um cachorrinho aqui? Ó? Um focinho, os olhinhos aqui. Linguinha. Bota aqui, ó. Aqui, ó. Igual aqui, ó. Eita, rapaz. Pronto, ó. E bota aqui a coleirinha, né? Pronto, a coleirinha. É a live da coleirinha. Olha o que acontece no mês seguinte. Pipoca, rapaz. A quantidade de seguidor já passou de 200 mil em um mês. No próximo, pau. Agosto, pau. Carreira meteórica. Nossa. Foi só receber a coleirinha. É incrível. Aí você vê outros padrões, né? O Ticaracatecast não leva pessoas da política. Levou o Deltinha com Marcília. Aí o Deltinha falou, tem o meu candidato aqui pra vocês trazerem. Depois levaram o Chiquinho. Falei, pronto. Um podcast que não leva ninguém. Tem gente que me pergunta, cara, por que tu não vai mais no Pânico? Porque não tá permitido meio que bolsonarista ir lá. Tem gente mais graúda que eu que não tem como ir. Já Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol, Leonardo Siqueira do Partido Novo. Teve aquela vez que eu pedi pro Emílio desmentir o Leonardo Siqueira no dia seguinte, né? Os tentáculos da coleirinha estão indo mais longe do que vocês imaginam. Aí, olha que curioso, né? Existe um certo padrão. O Marcília também já tá pipocando nas redes sociais. Já tá pipocando. Como foi o processo pro Marcília decolar nas redes sociais? Você vê que o Marcília começou a fazer vídeos para serem postados no canal do próprio Deltinha, ó. Marcília. É 2 do Deltão do Marcília, 2 do Deltão do Marcília, 2 do Deltão do Marcília. E até o meu padrão, né? É sempre um do lado aqui, o título com a mesma letra, só muda que do Marcília é em cinza, do Deltão é amarelo. Aí eles agora até trouxeram aí no Viterbo também, né? Mas o meu padrão, fotinho na direita, todo mundo aqui com cara de mal, brabo. Rapaz, você botar a coleirinha, você voa. Você tá entendendo? Eu não vou usar a coleirinha, eu não faço questão nenhuma disso daqui. Aí, vamos voltar para a questão da Lava Jato, né? Ele acusa o Paulo Figueiredo de 1001 coisas. E aqui foi uma postagem que o Chiquinho fez, ele apagou, rapaz, do Twitter. Ele apagou, não sei porque ele apagou, né? O que esperar de um preso na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro solto pelo Gilmar Mendes? Apagou a postagem do Paulo Figueiredo, né, Chiquinho? Mas o print é eterno. Tu sabe que depender de mim, né? A história fica aí, porque eu estou em busca da verdade. Mas vamos lá. Eu me incomodo, sabe? Porque ele coloca o Paulo Figueiredo, né? Não, se é réu, já é bandido, já é vagabundo, já é safado, já é ladrão, etc, tudo mais. Se você corre aqui, né? De onde que veio esse nobre advogado brasileiro? 29 de agosto de 2015. Lava Jato impulsiona honorário até de advogado que não atua no caso. Essa era a manchete, né? Mas você pegava que era assim de um advogado que atuava na Lava Jato. Houve ainda quem mudou de status após a operação. Eu advogava sozinho, sem escritório, atendia o cliente no fórum, num café, emprestava escritório de amigos. A Lava Jato impulsionou minha carreira. Ganhou muito dinheiro, né, Chiquinho? Diz o Chiquinho. Ele virou sócio de seu ex-professor Haroldo Natter, que advoga para 5 investigados. Chiquinho agora atende Valdomiro Oliveira, tido como laranja do Alberto Youssef. É o amigo do Moro, né, Alberto Youssef? Rapaz. Mas aqui era inocente, né? Porque você advogava. Acho que até conseguiu, né? Depois soltar ele, lá em 2020. Celebrou a decisão. Mas o Paulo Figueiredo é bandido, né? Rapaz, sei lá, velho. A pessoa, assim, um cidadão comum que é desinformado, vê a Globo, vai falar, o Paulo Figueiredo foi preso. Oh, meu Deus, eu entendo. Mas uma pessoa que estudou direito, advogou na Lava Jato, se coloca como crítico da Lava Jato, olha a situação do Paulo Figueiredo e chama Paulo Figueiredo de bandido. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Muito bem o que ele tá fazendo. Outra matéria. 28 de abril de 2015. Laranja diz que recebia dinheiro de empreiteiras para repassar a Youssef. Valdomiro de Oliveira diz depois a justiça, né? Aí tá ali, ó. Recentemente, Valdomiro foi condenado a 12 anos e 6 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro que pertencem à organização criminosa. A participação do Valdomiro é de menor importância nos fatos. Ele teve uma das penas mais altas, baseada única e exclusivamente na delação premiada do Youssef,
questionou à época o Chiquinho, que diz que vai recorrer da sentença. 17 de março de 2016. Veja o que dizem advogados sobre a decisão de Moro no grampo de Lula. Olha o Bessias aí, olha. Chiquinho, advogado e professor de direito penal. A partir do momento em que o delegado é intimado, todas as gravações que viessem a ser feitas depois não poderiam mais ser usadas nem sequer transcritas pela Polícia Federal. Em sua avaliação, a ilegalidade, tanto do lado da polícia quanto do juiz, ao divulgar a gravação. Moro agiu de forma ilegal, né, Chiquinho? E hoje o Chiquinho defende a Lava Jato com unhas e dentes. Rapaz, você mudou, viu, Chiquinho? Nessa época você era burro, né? Nessa época que você era burro, né, Chiquinho? Agora você aprendeu com o Deltan, não foi? A coleirinha do Deltan está destruindo o Brasil, velho. Olha aqui, ó. Novos esclarecimentos sobre a errônea e ilegal condução coercitiva do Lula. Tá, poxa! Até defender o Lula tava. Mas o pior é que na luz do direito realmente tem muitos erros, né, Chiquinho? O curioso, velho, é que vocês varrem pra debaixo do tapete coisas piores que o Deltan Dallagnol tá envolvido. Mas o errado é o Paulo Figueiredo, viu? O errado é o Paulo Figueiredo, rapaz. Mas todo bonitinho, Chiquinho aqui na foto, camisa Lacoste, rapaz. Aquele relógio ali parece um diver, né? Um submariner. Tem um ciclope ali, pra saber se é o date ou no date. Quanto é que ele tava valendo na época? Hoje tá uns 100 mil, não tá não? Bem conservado. Pulseira Jubilee. Oster, né? Oster é o submarino, só com a Oster. Cara refinado, Chiquinho. Sapatos da Louis Vuitton. Cintos da Chanel. Fico com inveja, viu, Chiquinho? Um dia eu quero ser bonito igual a você. Por hora eu tô usando aqui meu coletinho da AliExpress. Rapaz, velho. Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda tá fazendo. 3 de abril de 2018. Não me importo com Lula. Estou preocupado com os reflexos da decisão do Supremo aos cidadãos brasileiros que não mais poderão gritar pelo respeito a seus direitos. Sou advogado e, como tal, é meu dever defender o seu direito. Abra o olho. Aplaudir a violação de direitos fundamentais é retirar do Estado a função pela qual criamos. O exemplo, veja, né, tá ali, né? O servidor público só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Pergunto, você, servidor público que lê esse post, aceitaria perder o seu cargo antes do trânsito em julgado? É de direito que eu estou falando. A discussão está em volta à força normativa da Constituição que nós criamos e que replica nossos direitos mínimos. Chiquinho dessa época não ia ter espaço no novo não, viu? Acho que o Deltan não viu esse post não, viu? Se o Deltan tivesse visto, ia te proibir de entrar no Partido Novo. Se o Deltan tivesse visto isso aqui, você não ia entrar no Partido Novo não, cara. E essa aqui, ó. A gente chega quase nos finalmente. 1º de outubro de 2022. Antes de qualquer coisa, você pode dizer, não sou Bolsonaro, não sou Lula, mas não posso negar que a economia melhorou, né, tudo mais. Nosso país se descolou do resto do mundo. Temos a menor inflação, maior crescimento, né, tudo mais. Temos a menor taxa de desemprego. Fala bastante aí da economia, né, como os Correios. A corrupção acabou totalmente. Não, sou ingênuo de achar que sim, mas também diminuiu muito, né. Gostaria muito de ter a opção de uma ou uma candidata alternativa. Eita. Bolsonaro não presta, né? Eu gostaria muito de ter uma opção ao Bolsonaro. Uma candidata gata, né? Uma bela presidenta. Esse é o nosso bolsonarista! Em pleno outubro de 2022 e ele ainda estava querendo um candidato melhor. Mas, sinceramente, votar no PT é votar no mau uso dos recursos públicos e na pior econômica. Não deixe sua repusa por um candidato que não tem boa oratória, que não sabe usar as palavras de forma que vai desagradar, trazer de volta um canalha, que se finge de pobre, que com a verdadeira quadrilha sacra o nosso país. Não se trata de votar no Bozo, se trata de votar na gestão comprovadamente melhor e comprometida com o país, não apenas com o partido. Se você não quer votar no Bolsonaro, faça como eu. Pense que está votando no Guedes e nos bons ministros que esse governo tem. Você tá entendendo o nojinho ao bolsonarismo? Ele queria outro candidato, mas não tem, então vamos votar pelos liberais. Vamos votar porque lá tá o Roberto Campos Neto.
Chiquinho! Herói do Faquin. Ave Maria. Prestigiando a solenidade de filiação do ministro Luiz Edson Fachin como associado benemérito da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Isso aí mesmo, viu? Ó, irmão, eu te contar, viu, Chiquinho? Eu jamais, eu podia ser, eu ia bater a foto, não, velho. Eu não nasci pra isso, não, Chiquinho. Eu não nasci pra isso, Chiquinho. Eu não nasci pra isso, não, cara. Eu não consigo bater foto com o que eu não gosto. Por isso que eu tô aqui, isolado, né, Chiquinho? Lutando a luta de computador de videogame. Tô até hoje esperando, Chiquinho, o dossiê que você ia fazer de mim. Agora, o que eu não entendi foi, Chiquinho, assim, você falou que ia fazer um dossiê de mim, que eu era vagabundo, que eu era bandido. Aí você fala do Arthur, né? Aí você apanhou nas redes sociais, porque deu errado. Aí você apareceu na live do Didi semana passada falando que era meu amigo e tinha pedido desculpa. E que hora que isso aconteceu, Chiquinho? Tá doido? Comeu cocô, Chiquinho? Aí agora você já tá contra mim de novo, né? O Chiquinho fala o que a audiência quer ouvir. Ele foi no canal do Didi Red Pill, que é um bolsonarista, apoiador do Bolsonaro. Aí ele tem que passar pano no bolsonarismo. Aí ele vai na Ouro Verde, tome lá pedra no Paulo Figueiredo. Aí fala de mim também. Eu falo, rapaz, pra cada audiência é um discurso diferente. E aí, como a gente chegou aqui ao final, eu te pergunto, tu acha que isso daqui é só uma treta de internet? Tu acha mesmo que isso aqui é só uma treta de internet? Não tem nada a analisar, a pensar, a refletir, a fazer uma autocrítica sobre os rumos que a direita brasileira vem tomando? Porque pra mim tem muita coisa, viu? Pra mim tem muita coisa. Eu acho que muitas vezes a direita tá dando errado exatamente por varrer pra debaixo do tapete os seus problemas. Como o Chiquinho queria ter outro candidato, né? E agora vai ter, né, Chiquinho? Agora vai ter um governo democrático, né? Você tá lutando por Bolsonaro, né? Free Bolsonaro. A direita brasileira é o tempo todo, sabe? Alberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio. E o povo gosta disso. O povo gosta de valorizar esse tipo de gente. Errado é o Paulo Figueiredo. Errado é o Paulo Figueiredo. E acho que também por esses episódios vocês entendem cada vez mais porque eu, velho, não tô rodando por aí. Fico fazendo live porque não daria pra ficar fazendo live com essa turma, sabe? Ficar fingindo amizades, sabe? Risinho pro lado, risinho pro outro. Não dá. Simplesmente não dá. Mas não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá mesmo. Ver que Paulo Figueiredo, ele tá na pista antes de mim. Eu assisti a Paulo Figueiredo num programa que era segundas-feiras, no Terça Livre. Na época eu pensei, era um estudo todo mal acabado. Sabe? Acho que não era nem ainda aquele estudo em Brasília. O Alan se lembra disso daí. Já tava lá, pô, segundas-feiras. Uma galera que tem na política já tava no Terceiro de Tudo Era Mato. Tinha um programa às quintas-feiras que era com a Carol de Tone e acho que o Princeso. A Bia Kiss também participava de lá. Isso tudo antes da eleição de Bolsonaro. Sabe? Aí você vê que eu venho assim e falo, rapaz, o pessoal que eu sei, que eu conheço, que tá aí, tá na pista, na cara tapa há muito tempo, que eu vi vejo uma coerência ao longo dos anos, esse pessoal não presta. Quem presta mesmo é quem chegou agora. Fala bonito, lava a alma, né? Muita alma, aí que presta. A gente tá na situação que tá muito, por quê? Por conta dos emocionados. As mesmas pessoas que, por exemplo, criavam uma pressão social, que isso ficou claro em diversos momentos. Eu não lembro se saiu algum áudio relativo a isso daí, ou foi alguma entrevista mesmo assim aberta, mas teve não foi uma notícia na época, assim, que Bolsonaro tentou demitir Moro algumas vezes, mas não tinha espaço, por exemplo, para Bolsonaro demitir, porque seria basicamente assim o fim do governo. Tanto que quando o Moro sai, o Dória liga pro Guedes e fala, Guedes, você saiu, o governo acaba. E aí, embora, pulei do barco também. Porque a percepção popular é essa gigantesca. Quando o Moro saiu, e aqui não é como ofensa não, porque pra mim é uma pessoa íntegra e uma pessoa que tá aí realmente somando há muito tempo. Eu acho que a gente começou mais no mesmo período, foi a Bárbara. Até a Bárbara que tá aí firme e forte. A Bárbara chegou a dar uma tremida na época da saída do Moro. Isso não faz dela nada, não tô falando aqui por treta nem nada, só pra lembrar. Foi uma época dificílima. Dificílima a saída do Moro. Dificílima. Quem tava lá viveu na época. Mas, não.
o Bão Novo, é o Oswaldo Eustáquio, é o Roberto Jefferson, o Pablo Marçal, é a Sarah Winter, é o Frota, é a Joyce. A Joyce falava muito bem, né? Muito votada, campeã de votos. A direita precisa amadurecer. Não consegue se autoconter e evitar, né, que essas maluquices ganhem corpo. Como é que pretende derrotar um sistema extremamente complexo, de gente extremamente poderosa, que se movimenta muito bem, com inúmeros tentáculos, que sabe muito bem o que está fazendo?